Olá pessoal, eu sou o Francisco Rebouças e seguindo na nossa série de vídeos a respeito de bariátrica, tudo que você precisa saber. Hoje nós vamos falar sobre as indicações da cirurgia bariátrica, os convênios, o convênio cobre, tem bariátrica no SUS? Quem tem indicação de cirurgia bariátrica? Fique conosco que você vai tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas a respeito desse tema. Então, uma pergunta muito comum que me fazem, seja no Instagram, seja no consultório, doutor, qual que é o peso que eu preciso ter para operar a bariátrica? É uma pergunta comum, mas de antemão você tem que entender que o peso não é um indicador de uma cirurgia bariátrica. O peso, obviamente, é muito variável, dependendo da altura da pessoa. Uma pessoa com 100 quilos, ela é gorda? É impossível você saber. Porque ela pode ter 1,5 m e ela pode ter 2 metros. Então ela pode ter com o mesmo peso, é impossível o cirurgião dizer que ela esteja com indicação de cirurgia bariátrica. O método que nós usamos para avaliar a indicação de cirurgia bariátrica, o método mais difundido no mundo inteiro, é o chamado IMC, ou Índice de Massa Corpórea, ou Índice de Massa Corporal, em que você divide o seu peso em quilos pelo quadrado da sua altura em metros. Por exemplo, se você pesa 100 quilos e tem 1,60 m, você pega 100, divide na calculadora por 1,6 e novamente divide por 1,6, que vai dar o seu IMC. O IMC, a indicação de cirurgia bariátrica clássica, é aquele paciente que tem um IMC acima de 40, com falha do tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Ou seja, você está muito acima do peso, tentou outros métodos e não conseguiu, perdeu peso. Ou IMC acima de 35, com doenças relacionadas à obesidade. E aí existe uma lista de doenças. As antigas e mais comuns: pressão alta, diabetes, dislipidemia, alteração do colesterol, problemas de artrose relacionada ao excesso de peso, apneia do sono. São as clássicas. E mais recentemente uma série de outras doenças que se relacionam também com excesso de peso. Ou que a obesidade vai ter uma repercussão no tratamento dessa doença. Sejam elas doença hemorroidária, pedra na vesícula, doença do refluxo com tratamento cirúrgico, pessoas que têm uma estigmação social ou um processo depressivo relacionado ao excesso de peso, são todos problemas de saúde também relacionados ao peso, que também fazem parte do rol de doenças relacionadas à obesidade. Então, se você tem um IMC de 35 com essas doenças, existe uma indicação formal da cirurgia bariátrica. Lembrando que até o IMC tem suas falhas. Por quê? Porque o IMC ele não consegue distinguir a massa gorda da massa magra. Então o IMC ele também não deve ser isolado, mas é claro que quem procura um serviço de bariátrica está com um índice de gordura muito grande. E existem outros métodos para você avaliar isso aí. Então, resumindo, quem tem indicação de fazer bariátrica, quem tem IMC acima de 40 ou acima de 35 com doenças relacionadas à obesidade, que tenham falhado os outros métodos: dieta, medicação, exercício, por pelo menos 2 anos. A pessoa precisa entender sobre a cirurgia, então ela não pode ser dependente química, ela não pode ser alcoólatra, ou seja, a obesidade dela não pode ser por uma doença clínica, porque aí tem que tratar a causa da doença e não operar essa pessoa. E isso é, em regra geral, o que mais importante. Uma outra pergunta muito interessante, muito comum: o convênio cobre cirurgia bariátrica? Sim, a resposta é sim. Existe a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os planos de saúde e ela exige que os planos executem essa cirurgia. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque a obesidade é um problema de saúde. É uma doença que gera outras doenças. Então, é um tratamento de saúde, não é um tratamento estético. Então, os planos são obrigados a cumprirem. Então, isso é muito importante você saber. O seu plano de saúde ele tem essa obrigação. Alguns detalhes que, infelizmente, alguns planos de saúde, algumas autarquias, às vezes elas dificultam
o acesso de alguns dos pacientes ao profissional que executa a cirurgia, ou limitando o número de profissionais que são credenciados. Vamos supor, um determinado plano aqui da nossa região tem vários cirurgiões cadastrados, mas ele fala que os que podem operar são alguns. O que acontece? O paciente ele não tem um acesso fácil a isso. Isso não está certo, mas ocorre. Tem plano que é burocrático, você tem que ir atrás do seu direito. E um outro problema que nós precisamos mencionar, que eu não gosto de ficar em cima do muro, é que infelizmente existem planos de saúde que limitam os materiais cirúrgicos desse tipo de cirurgia, o que na minha opinião é muito perigoso. No mundo inteiro essa cirurgia é feita, ela é padronizada. Para você ter uma ideia, usa-se em média 6 cargas de um grampeador endoscópico, fazer cirurgias bariátricas normais, podendo, dependendo da técnica, usar 5 ou de 5 a 8. E aqui na nossa cidade existem convênios, que um convênio nacional, um grande convênio, que eu conversei com os colegas que fazem por esse convênio, que exigem que seja feito apenas com 2 cargas, o que aumenta o tempo cirúrgico e aumenta o risco de complicações nessa cirurgia. O que é um absurdo, mas a verdade ela tem que ser dita, e isso ocorre com alguns convênios, não vou dizer o nome aqui porque eu não quero problema, mas isso é um fato que, apesar do convênio cobrir, tem alguns convênios que dificultam o acesso do paciente e tem alguns convênios que limitam o arsenal de tecnologia que o médico tem para executar essa cirurgia. Você tem que abrir o olho, porque é a sua saúde que tá em jogo. E o SUS, como que funciona no SUS, doutor Francisco? As indicações são sempre as mesmas. Essas indicações que eu falei, essas são as indicações do Conselho Federal de Medicina, não muda nunca. O que ocorre no SUS é que, mesmo que são as mesmas indicações, mas o acesso do obeso no SUS é mais difícil. Então ele tem que ser encaminhado na rede básica para um hospital de referência para fazer todo o protocolo de cirurgia bariátrica, e às vezes essa fila pode demorar muito tempo. E, infelizmente o SUS, naqueles hospitais que executam também, não tem o vídeo, esse material, esses endogrampeadores e o vídeo para fazer a cirurgia por vídeo para todo mundo. E muitas vezes tem que ser a cirurgia convencional. Eu trabalho numa instituição pública há muitos anos, sou chefe de um serviço de bariátrica nela, e lá nós fazemos ainda a cirurgia bariátrica tradicional, convencional no corte, que ela não é superior a por vídeo, porque ela é mais agressiva, mas ela é melhor do que não fazer. Então ela ainda é feita no SUS da maneira convencional, e a pessoa precisa entender que o caminho é mais difícil, mas que existe um caminho e que ela não pode ficar parada, porque ela precisa tratar de saúde. Então essas são as indicações. Eu quero finalizar lembrando que, se você não tem indicação de cirurgia bariátrica, procure outro método, procure outra forma, porque e é uma boa notícia. Tem pessoas que ficam, mas eu não cheguei no nível. Não, é uma boa notícia, significa que você não está doente, significa que você tem que tentar outras formas. Então fuja daquelas pessoas que dizem para você, engorde para mim poder te operar. É como se eu falasse para você, olha, eu tenho um remédio, fica doente para eu poder te tratar. A cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para o obeso mórbido, mas quando bem indicada. Espero que tenha gostado. Até a próxima, em que nós vamos falar os resultados e as técnicas da cirurgia bariátrica. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Grande abraço e até a próxima.